estou quase certo de que há mágica em tudo, que nós é que não temos sensibilidade para tirar partido dela e usá-la para que faça coisas por nós. Tudo é feito de mágica. Folhas e árvores, flores e pássaros, texugos e raposas, esquilos e pessoas. Então, a mágica deve estar ao nosso redor, neste jardim, em todos os lugares. Olá, eu sou a Denise e esse é o canal Denise Aleatória. Essa é a terceira semana de leituras que inspiram. Se você quer saber que livros são bons para ler, refletir e se inspirar, continue assistindo ao vídeo. Nas semanas anteriores, eu havia falado de Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector. Vou deixar os vídeos linkados por aqui em algum lugar. Essa semana eu peguei alguns livros que marcaram a minha vida de alguma maneira e que no meio deles eu encontrei algumas frases que me fizeram perceber que a gente tem algo mágico dentro de nós, né? E que a gente percebe nos detalhes e às vezes a gente fala essas coisas ou a gente lê e a gente não se dá conta da profundidade daquilo. Por exemplo, essa frase que eu li agora no início do vídeo, que é do Jardim Secreto, que é um livro clássico, né, que foi publicado no ano de 1911 e já tinha, né, toda essa profundidade. Se a gente parar para observar, né, como uma planta cresce, como a gente se desenvolve, tudo aquilo que a gente é capaz de fazer e como a natureza se transforma, a gente enxerga assim essa mágica, né? Essa coisa incrível que nos encanta. E há mágica em tudo. E nesse livro aqui eu até nem vou falar, eu sei que não seria spoiler, porque o livro foi publicado em 1911, já tem filme, então acho que ainda não assistiu, não leu ou não viu quem é muito novinho ou quem não quis ainda, né? Quem ainda não teve oportunidade, talvez. Então, essa questão da mágica aqui, ela tem muito a ver com os pensamentos. E ele deixa, né, o personagem aqui, ele deixa bem claro que ele vai provar que existe mágica, que a mágica existe. Ele tem muita fé, né, em algumas coisas ali. Inclusive, em um dos meus primeiros vídeos, eu falei sobre este livro. Eu comentei, né, eu não me lembro se foi, eu acho que foi o livro que fala das nossas sombras, que fala sobre ressignificar as coisas, e aí eu dei dica desse livro. A prova, né, de que nem todo clássico é ruim, é chato, é maçante, né. Acho que a gente acaba, quando ouve o nome livro clássico, a gente fica apavorado. Alguns até são um pouco chatos de ler, mas quando você vai pegar a história e compreende o contexto e a grandiosidade daquilo, você acaba compreendendo por que ele é um clássico. E um desses clássicos aqui é Angústia, do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, gente, assim como Érico Veríssimo, é um autor que eu diria que é bastante perturbado, e o nome do livro de estudo, ele dá uma angústia em você do início ao fim. É uma história puxada, pesada, de muitos tropeços, de muitos tombos. E tem uma frase que representa muito toda essa história desse livro aqui. Quando eu li ela no livro, eu cheguei a parar para fazer uma postagem no meu Instagram, porque eu achei muito interessante. Quem sabe lá escolher com segurança os atalhos menos perigosos? A gente vai, vem, faz curvas e zigue-zagues e dá topadas de arrancar as unhas. A água leva tudo, as feridas mais graves cicatrizam. Essa frase, né, essa colocação, ela fala muito de escolhas. As escolhas que a gente faz, né, às vezes acabam nos machucando, levando a gente para um caminho que não foi tão legal. Aí depois, é claro, né, a água leva tudo e as feridas mais graves cicatrizam. E ele questiona, quem sabe lá escolher os caminhos menos perigosos? Né? A gente pode ter uma ideia de que aquele caminho que a gente está escolhendo, ele pode ser um pouco melhor, ele pode ser menos arriscado, mas
mas a gente não sabe de fato, assim, né? Nossa, eu tenho certeza de que esse caminho é o melhor a seguir. Mas o importante é que se não seguirmos por um caminho tão simples assim e que não tiver um resultado tão bom, a gente saiba, né? Deixar que a água leve isso embora e daqui a pouco aprender, né, com essas cicatrizes. Não foi muito bem o caso aqui do nosso personagem de Angústia, do Graciliano Ramos, porque ao contrário do Jardim Secreto, esse é um livro ali mais realista. Ele é um livro da literatura brasileira, ali do romance de 30, e foi publicado em 1934. Então, esses livros, eles retratam muito como era a vida das pessoas, como começou todo o sistema de urbanização, as pessoas saindo, principalmente lá no Nordeste do sertão, para morar na cidade, se sujeitavam a diversas coisas e eram criadas de uma maneira e depois elas saíam daquele lugar delas e iam para outro lugar onde a cultura era diferente e havia um conflito muito grande. Mas é importante perceber, né, que por mais que seja uma ficção, a gente consegue aprender e refletir sobre as escolhas que esse personagem fez e tu começa a pensar, né, nossa, mas se ele tivesse feito diferente e tivesse pensado melhor, só que ele é um ser humano, né, num contexto e normalmente esses personagens eles representam muito a gente e as nossas escolhas e o que a gente faria daqui a pouco. Então foi esse, né, o aprendizado que eu tive e eu achei que essa frase ali, ela sintetiza muito o que acontece nessa história aqui e o que acontece muito nas nossas vidas também. Bom, vou adiante. E como eu falei de Graciliano Ramos, e antes de falar sobre ele, eu comentei que o Érico Veríssimo, ele era um autor, né, que também perturbado. Por que perturbado? Porque eles escrevem histórias que nos perturbam, falam coisas que nos perturbam e que nos deixam às vezes tristes, e tem aqueles personagens que te irritam e tu fica querendo entender por que aquela pessoa é daquela determinada maneira e por que as histórias são assim, né? Então, eles despertam na gente alguns sentimentos que são importantes da gente avaliar. E essas frases que eu peguei aqui do Érico Veríssimo são do livro Olhai os Lírios do Campo. Acho que foi um dos melhores livros que eu já li e me sinto muito feliz por ter me dado essa oportunidade. São 3 frases. Tu uma vez comparaste a vida a um transatlântico e te perguntaste a ti mesmo: estarei fazendo uma viagem agradável? Mas eu asseguro que o mais humano seria perguntar: estarei sendo eu um bom companheiro de viagem? E então, vocês já se perguntaram se vocês estão sendo boas pessoas, não só com vocês, mas com os outros? E quando falamos de companheiro de viagem, quando eu penso em companheiro de viagem, eu acho que a gente tem que ser um companheiro de viagem ótimo para nós também. E aí, isso linka com a outra frase dele desse mesmo livro, que diz o seguinte: só foge da solidão quem tem medo dos próprios pensamentos, das próprias lembranças. Eu já falei isso em vídeo, né, de pessoas que têm muito medo de ficar sozinhas, de pessoas que têm muito medo da solidão, do silêncio, e que isso demonstra, né, aquele medo do enfrentamento. Eu passo por isso, né, como eu digo aqui sempre, eu não sou guru de ninguém, eu não tô aqui querendo, né, ensinar ninguém a fazer nada, porque eu tô nessa estrada caminhando assim como todo mundo, né, eu faço os vídeos até como uma lembrança pra mim, e muitas vezes quando eu estou com um problema e quero fugir dele, a primeira coisa que eu faço é entrar em movimento. Ou eu vou assistir um filme, ou eu vou ler um livro, ou eu vou futricar na casa, e aí ou eu vou comer, principalmente a comida, tanto que eu tive quadros de compulsão alimentar muito grandes por causa disso, por fugir de mim, fugir dos meus problemas. Aí eu não me enfrento, eu não fico quieta, eu não fico parada, tô toda hora fazendo alguma coisa e me cobrando para fazer mais, quando naquele momento eu estou passando por algum desafio e eu não quero olhar para esse desafio. Então, quando a gente foge do silêncio, a gente tem que olhar e pensar: será que eu tô fugindo de alguma coisa? Normalmente estamos fugindo. Eu fujo muito. Hoje, bem menos do que fugia. Hoje fico muito mais em silêncio do que ficava. Mas é uma importante reflexão. Você foge do silêncio?
Você foge de si mesmo? E a outra que eu postei também no meu Instagram quando li, porque achei maravilhosa, é: precisamos, entretanto, dar sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. É preciso fazer pausas quando percebermos que estamos muito agitados ou muito aficionados em determinadas ideias, né? Fazer pausas e compreender isso. E agora eu vou falar rapidinho de um livro que é Eu Sou o Mensageiro, do Marcos Zusak. Não sei se é Zusak ou Zusak que diz, ou Zusak que fala o nome dele, enfim, não procurei antes, mas enfim, tá aqui o nomezinho dele. Ele escreveu também um best-seller, que é A Menina que Roubava Livros, e depois eu vou comentar alguma coisa sobre esse livro. Primeiro eu vou falar a frase desse, do Eu Sou o Mensageiro. Nesse Eu Sou o Mensageiro, uma das frases mais interessantes dele é a seguinte: às vezes as pessoas são bonitas, não pela aparência física, nem pelo que dizem, só pelo que são. E eu acho que eu não preciso comentar sobre isso, né? A gente olha as pessoas sendo quem elas são e aquilo nos encanta. Até Clarice Lispector tem em algum livro dela, que eu não me lembro mais qual é, que ela diz que ela gosta de ver as pessoas sendo. Ela gosta de olhar as pessoas sendo, apenas sendo quem elas são. Agora eu vou finalizar com o livro A Menina que Roubava Livros. Vou fazer uma relação aqui com o Diário de Anne Frank. E depois eu vou terminar com uma frase do Nicholas Sparks. A menina que roubava livros, né? Ela vai morar na casa de alguns alemães, ela é adotada por duas pessoas e essas duas pessoas escondem no porão um judeu. A Liesl descobre esse judeu no porão, fica muito amiga dele e teve um dia que ela deu a oportunidade dele olhar para o céu, porque ele não enxergava mais nada lá dentro, estava fechado com cortinas, e em uma noite ela abriu um pedacinho da cortina e eles vislumbraram o céu. Essa história é contada, o narrador dessa história é a Morte, e a Morte faz algumas reflexões, e aí ela escreve o seguinte: enquanto eles estão naquela cena olhando o céu, ela escreve: uma ideia bonita, uma roubava livros, o outro roubava o céu. E essa frase, na época, ela me tocou bastante, tanto que eu escrevia ela em vários lugares, e tem uma outra que diz assim: como dar um pedaço do céu para alguém, né? O que a gente faz para dar um pedaço do céu para alguém? Eu acho até que é nesse mesmo capítulo. E por que hoje eu vou fazer uma relação com o Diário de Anne Frank? Por que isso me fez refletir e me inspirou a fazer esse vídeo, inclusive? Porque no Diário de Anne Frank, ela também, às vezes à noite, subia no sótão do esconderijo do anexo secreto e ela ficava olhando um pedacinho do céu. E como eles eram fugitivos, eles estavam escondidos, era como se eles estivessem, de fato, roubando um pedaço daquilo, mas aquilo é direito deles, assim como os livros eram direito da Liesl, que não precisavam ser roubados, né? É uma liberdade que foi tirada deles. E ali a gente para e pensa: que bom que a gente tem acesso ao céu, a gente não precisa roubar um pedaço do céu. E é uma coisa tão simples para a qual às vezes a gente não dá bola. E esses dois livros falaram disso. Como é interessante, né? A gente parar para pensar que a gente pode olhar o céu a qualquer momento e que muitas dessas pessoas só podiam olhar quando elas roubavam, como se fossem ladrões, né? Como se não fossem dignos daquilo, porque estavam de fato privados. Então achei uma ideia muito interessante. Eu não sei se o autor de A Menina que Roubava Livros já havia lido o Diário de Anne Frank, se ele conhecia essas histórias, porque eu vejo muita intertextualidade ali entre um livro e outro. Talvez sim, talvez não, eu até dei uma procurada, mas
não encontrei. Tem muita coisa ali que a Anne escreve, né? Lembrando que o Diário de Anne Frank é uma história real e que a menina que roubava livros é uma ficção, mas que mesmo sendo ficção, né, fala, mostra muita coisa que aconteceu de verdade. E para finalizar o vídeo, eu vou falar uma frase de um livro que é um clichêzão, assim, o Diário de uma Paixão. Tem filme e tudo mais, mas eu acho uma história muito bonita, que faz a gente refletir bastante também. E lá pelas tantas tem essa frase que, segundo o Ismael, meu noivo, essa frase não é dele, ele roubou dos orientais ali, né? É uma questão mais... Tem uma questão, acho que, se eu não me engano, é na China que ele falou pra mim, que discute essa questão e que tem essa frase, que tem toda uma filosofia por trás, não é tão simples assim quanto o autor colocou aqui. E ele diz o seguinte: acho que observar a água é uma lição de vida. Um homem pode aprender muitas coisas. Por quê, né? Porque a água, ela flui, tem uma pedrinha ali, ela vai indo, ela vai passando, ela desvia, ela segue o fluxo dela naturalmente. E a vida deveria ser assim também, nós deveríamos deixar as coisas fluírem sem ficar insistindo tanto, batendo o pé, né? Não é que a gente não deva correr atrás dos nossos sonhos, nós devemos sim, mas com uma leveza, com fluidez, né? Sem aquela coisa de eu vou fazer acontecer a qualquer custo. Não, você faz aquilo, né? Você se planeja, você vai atrás daquilo que você quer, mas sem dar murro em ponta de faca. Deu certo, ok, não deu, é para melhor. Só que, e quem escreveu as frases aqui pra mim, né, foi meu assistente, meu noivo. Eu fui ditando as frases pra ele e ele foi escrevendo. E aí, o nome dos autores ficaram maravilhosos. Ele escreveu aqui do Nicholas Sparks. O nome do Nicholas Sparks, devido a esse roubo dos orientais, ficou assim, ó: Nicoleio Trombadinha. O Marco Suzak, ele nomeou de Marcola Susana. O Érico Veríssimo foi o melhor, é rico e vivíssimo. Clarice Lispector ele chama carinhosamente de Clarencio. E a autora do livro O Jardim Secreto ele nomeou de Francesa a Brunoise. Enfim, gente, essa foi a parte divertida aqui das frases e eu quis dividir com vocês, porque eu tenho um noivo muito brincalhão e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de sexta-feira, sobre criar expectativas e ganhar capivaras. Então assistam ao vídeo sexta, espero que vocês tenham gostado desse. Se gostaram e fez sentido para vocês, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, com quem talvez precise receber essa mensagem. E até sexta-feira!